Olá pessoal, olá amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui felizes por estarmos iniciando o nosso dia com o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho e também um pouquinho de estudo do Livro dos Espíritos. Porque uma vez a gente escutou alguém falar assim, né? Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa fazer, né? Amar o próximo como nós mesmos. Esse é o capítulo que nós vamos continuar e entrar no finalzinho, no último item, que fala da caridade para com os criminosos. Vai ser o item 15. Já é o segundo evangelho que a gente faz na sequência para terminar a caridade para com os criminosos. E depois vamos entrar no estudo do Livro dos Espíritos, falando do retorno à vida corporal, ou seja, o espírito se preparando para reencarnar. Nós já fizemos recente, né? Alguns fazem uns 50 anos, outros 60, outros 60 e pouco. Mas foi o que a gente fez antes de nascer, a nossa preparação. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Vilma. Bom dia ao pessoal que está chegando. Bom dia a todos. Um dia de paz, de amor, de luz, cheio de coisa boa. Se tiver algumas coisas também assim que vocês tanto desejam e às vezes não conseguem, também que se realizem dentro do possível, que nós sejamos felizes, não sejamos assim ansiosos, nem desesperados, nem com medo, nem com falta de fé. Tudo de bom mesmo é que eu desejo para todos, porque se eu desejo para vocês, obviamente que eu desejo para mim também coisas boas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare sempre e que possamos iniciar nosso estudo de hoje. Então estamos aqui no item 15 do capítulo 11, caridade, amar o próximo como a si mesmo. O item 15, falando da caridade para com os criminosos. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor-se à própria vida. Mas é sabido que esse homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvá-lo? Bom dia, Luciene. Bom dia mais, acho que é a Zuma também, que deve ter aparecido por aí. Ou Aparecido também, que faz tempo que não aparece, meu amigo lá de São Vicente. Esta é uma questão muito grave, o que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Eu responderei segundo meu progresso moral. Isso, quem respondeu a essa questão foi o espírito Lamennais, Paris, 1862. Então, respondendo pela evolução moral dele, né? Pela evolução dele. Não o que Jesus faria, o que esse Lamennais provavelmente faria. O conselho dele, como fala aqui, de acordo com a própria evolução dele. O progresso moral. Uma vez que se trata de saber se deve expor a sua própria vida em favor de um malfeitor. O devotamento é cego. Quer ver um exemplo? A mãe pelo filho. A mãe não pensa se vai morrer ou não, mesmo que o filho seja um malfeitor. Um cachorro ou um cão pelo seu dono. Ele não sabe se vai morrer ou não, ele quer defender. Esse instinto animal, esse instinto materno, acredito que seja a resposta ideal quando nós estivermos evoluídos a tal ponto. Mas a resposta está dada aqui por esse espírito com uma forma assim mais adequada à nossa evolução, o que a gente gostaria, que a gente pleitearia fazer um dia. Mas essa intuição que eu tive agora, com certeza, é a resposta às mais sábias, né? A mãe verdadeira e o animal que ama a gente mesmo, que é criado com a gente com todo carinho, ele pode ver um dinossauro te atacando, ele vai lá e vai morder o dinossauro. Não quer saber se vai morrer ou não, ele vai te defender. A mãe da mesma forma. Então, continuando a explicação do Espírito, fala assim, ó. O devotamento é cego. Socorre-se a um inimigo, deve-se, pois, socorrer também
ao inimigo da sociedade, ou seja, ao malfeitor. Credes que é apenas da morte que se irá arrancar esse infeliz? Talvez seja de toda a sua vida passada, pois imaginai, nestes rápidos instantes que lhe arrebatam seus últimos minutos de vida, o homem perdido volta-se sobre sua vida passada, ou melhor, ela se apresenta diante dele. Talvez a morte esteja chegando cedo demais para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o de sua condenação. Então, talvez esse homem, que morreria insultando-vos, irá atirar-se em vossos braços. Em todo caso, não é preciso que vos pergunteis se deveis ou não fazer isso. É preciso ir ao socorro dele, pois salvando-o, obedecereis a esta voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Mas nós não temos essa confiança ainda. Nós temos medo de desencarnar, ainda mais sendo para salvar a vida de um malfeitor. Nós ainda não estamos com certeza nesse ponto aqui, com exceção das mães para os filhos, os animais de estimação para os donos. Mas nós da sociedade, em forma geral, para o malfeitor, nós não estamos nesse sentido aqui. Nós queremos mais é condená-lo, mas é que ele desencarne, mas que ele morra, mas que ele pague o mal que ele fez. Ainda mais que está sujeito a voltar a fazer. Mas se nós tivermos a certeza, esse devotamento, se nós tivermos a coragem moral, nós podemos fazer sim. Mas eu mesmo não garanto que eu faça, porque não tenho essa evolução ainda, não tenho essa certeza dentro de mim, apesar de estar aqui orientada no Evangelho, que é o correto, eu mesmo não sei se faria isso, nem mesmo por uma pessoa que não é um malfeitor. Pelo meu animal, sou capaz de fazer, pela minha esposa, capaz de fazer, pelo meu filho, pela minha irmã, por um amigo, mas por um malfeitor, não tenho certeza se faria. Juro mesmo, essa é a minha sinceridade de hoje. Talvez daqui umas encarnações eu consiga fazer por qualquer ser humano que esteja correndo perigo, pois este é o que ensina o Evangelho. Nós já vimos alguns casos na TV de pessoas que não pensaram e foram salvar a pessoa. Mas será se ela soubesse que aquela pessoa que eles foram salvar era um assassino em série, um serial killer, alguém que matou alguém que eles gostavam, será que eles também iriam expor da própria vida? A gente não sabe. Então, é muito assim, difícil de respondermos essa pergunta para o nosso grau de evolução. Mas fica a dica, esse é o caminho que nós devemos trilhar, aprender, para um dia conseguir fazer assim, espontaneamente, naturalmente, como se atravesse uma velhinha à rua. Isso eu já faço, mas isso aqui eu ainda tenho muitas dúvidas se teria coragem de fazer. Essa é a minha opinião. Me desculpe se decepcionei, mas a sinceridade em mim é uma vertente ainda bem visível. Então nós terminamos agora a caridade para com os criminosos, o capítulo 11 do Evangelho, item 15, e amanhã nós vamos continuar nessa pedreira mesmo, sem dinamite, com picareta, que é o capítulo 12, que a gente vai iniciar amanhã. Amai vossos inimigos. Tem gente que fica já complicado, imagina com um malfeitor. Não é verdade, gente? Então, cada um vai se estudando, vai se compreendendo, vai tendo a tolerância consigo mesmo, mas sabendo que precisa se transformar. Mas no tempo certo, naturalmente e sem esforços, sem falar porque está no Evangelho, ou porque o Delmo falou tem que fazer. Não, eu não faço hoje isso aí, que eu não tenho essa coragem, essa certeza. Imaginem a grande maioria da humanidade que ainda não tem o conhecimento, um pouquinho do conhecimento que nós todos estamos tendo agora, não é? Então, vai ter sopa amanhã, Elizabeth? Que bacana, né? Eu não prometo ir ainda, porque eu estou um pouco de repouso, que eu devo fazer um exame médico esta semana ainda. Então estou um pouco ainda segurando a onda, tá bom? Mas a primeira oportunidade que eu tiver, com certeza
estou com saudades lá do pessoal. Estão tendo afastamento social para fazer a sopa? Tá tendo lá, o pessoal tá com a conversaiada sem máscara, não pode, né? Tem que ser com máscara, bonitinho. Com certeza o Zé Luiz e a Catarina lá estão com todos os cuidados, né? Maravilha mesmo. Então, Livro dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à vida corporal. E tem um prelúdio do retorno. Questão 330. Tem que ser com máscara, né? Pelo amor de Deus. E cada um do lado assim, não tem uma... A mesa tem que ser mais distante agora um do outro, né? O bom é aquela conversa, o cafezinho, o lanchinho, a bolachinha, isso tem que ter, né? Mas tem que ser um pouco mais afastado. Questão 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. É uma brincadeira, né? Nós aqui a gente não sabe quando, mas sabe que vai morrer. Eles já sabem que vão reencarnar, mas também não sabem quando, né? Esse suspense que deixa a gente mesmo assim, né? Oh, mas se Deus quer, assim que somos nós para dar uma fórmula melhor. 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Aí eu pergunto, aqui o povo se preocupa com a morte quando está com saúde, quando está com dinheiro, quando está passeando, se divertindo? O pessoal aqui se preocupa com a morte quando está novo? Alguns, né? Então, olha só a resposta sobre o inverso, de lá para cá, né? Para reencarnar. Aos que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem, isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Da mesma forma que nós pensamos da morte. Nós tentamos compreendê-la um pouquinho, por isso estamos estudando o Livro dos Espíritos, por isso estamos estudando a doutrina espírita, mas ainda temos um certo receio. E alguns não querem nem conversar sobre isso. Deixa quando chegar eu vejo, resolvo na hora. Eu morro e pronto. Às vezes é o medo de conhecer. Um pouco, pelo menos. Não plenamente, mas uma grande força que vai nos ajudar bastante. Que no caso é a doutrina espírita. Algumas outras também têm um conhecimento, ou até mais conhecimento que essa doutrina. Mas no momento estou aqui, me satisfaço e me completa a doutrina espírita. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? As perguntas podem ser colocadas para nós também sobre a morte, né? Mesma coisa. Pode abreviá-lo, solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões. Poltrões, acho que aqui não estão muito aí com nada, não estão nem aí, né? Deixa pra lá, fanfarrões. Mas não o fazem irresponsáveis, talvez, né? Que não estão nem aí, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. É a mesma coisa, né? Isso aqui é para nascer e o nosso aqui é para voltar para casa, para morrer, desencarnar. 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, tá bom aqui mesmo, deixa eu aqui no meu cantinho, quer voltar para a Terra não, vou ter que pagar a conta, trabalhar tudo de novo, dormir 6 horas ou 7 horas por noite, acordar cedo, poluição, deixa eu aqui na reticidade, deixa, vai moço. Então esses espíritos poderiam prolongar indefinidamente esse estado lá na reticidade?
não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar, todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Exatamente. Lembra que tem um romance da coleção do Chico Xavier, André Luiz, em que existe lá, não me recordo, um diretor da colônia, que lá do quase finalzinho do livro, ele falou assim: olha, eu estou assim porque eu vou ter que reencarnar. O pessoal: o quê? O senhor vai reencarnar? Mas o senhor é o diretor da colônia espírita. É, mas eu preciso também acertar umas continhas lá. Preciso fazer alguma coisa que eu deixei para trás. Não pense que eu sou perfeito, como deveria ser. Então, até chegar ao ponto de não precisar mais reencarnar, leva muito tempo, muitas idas e vindas e muito esforço pessoal. Para terminar, a 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? Olha assim, qualquer um é aquele. Não. Resposta: o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. E para isso Deus também delega o quê? As equipes que preparam a reencarnação, os famosos departamentos reencarnatórios que nós vemos nos livros, assim uma pincelada, porque deve ser muito mais evoluído, muito mais top 10, top 5 do que a gente imagina, né? Deve ser realmente impressionante para a nossa tecnologia do século XXI. Mas nós temos um desenhozinho, um rascunhozinho de como deve ser a preparação reencarnatória. Gente, muito obrigado. Obrigado de novo pelo convite. Quantas pessoas estão indo lá mais ou menos? Umas 20, 25? É menos, né? Mas dá tudo certo, né? E depois entrega a sopa na porta, né? Então, se você for, com certeza deve ir. Manda um abração para quem estiver lá e fala que eu estou tendo uma vontade enorme e que logo, logo vou instalar, sim, pelo menos uma vez por mês. Não direto, porque temos compromissos em nossa casa, nosso lar, temos as pessoas aqui, temos nós também, e a gente precisa fazer tarefas também do domingo, às vezes, que a gente vai protelando durante a semana. Mas com certeza, assim que der, voltarei sim, tá bom? Então, gente, muito obrigado, até amanhã, Deus nos abençoe, e amanhã a gente volta com o Evangelho, continuando aqui na questão 335, ainda falando sobre o retorno da vida corporal. No Evangelho a gente vai no capítulo Amar os Nossos Inimigos. Muita paz, muita luz, Deus nos abençoe, fique com Jesus.